Hoje o papo é sobre música. Música conecta pessoas, música é poder. Música transforma, música muda o seu dia, seus sentimentos, seus pensamentos. Música alegra, música participa daqueles momentos românticos. Enfim, música tem que estar, se possível, em todos os nossos dias. E para falar de música, eu queria falar hoje de uma forma diferente. Eu queria falar do que está dos bastidores, do que está por trás da música. Eu queria falar sobre licenciamento de músicas e muito mais. E para falar sobre esse tema, eu tenho que chamar um especialista, um empresário, um produtor musical, uma lenda dessa área, assim eu nomeio ele. José Celso está aqui comigo hoje. Prazer, José Celso, muito bom recebê-lo. Queria apertar sua mão, essa lenda. Obrigado. Apesar de você falar que não é, mas eu sei que é. Você participou de várias histórias da carreira musical. E para a gente poder bater esse papo legal, primeiro eu queria que você se apresentasse. Muito obrigado, André. Obrigado pelo convite. Não, lenda, longe disso. Meu nome é José Celso Guida, eu tenho 62 anos e 40 na música. E com alegria imensa, porque parece que passou muito rápido. E eu comecei nos estúdios de gravação, eu sempre gostei muito de tecnologia. E com 14, 15, 16 anos já ouvia muita música e já trabalhava, já queria montar amplificadores e aquelas coisas de eletrônica, caixa de som, essas coisas. E fui fazer um curso técnico de telecomunicações. E eu tinha um sonho de trabalhar na Embratel, por exemplo, naquele período lá, anos 70, era o que era interessante fazer naquela época. Eu não sou do Rio de Janeiro, sou do sul de Minas Gerais, e quando vim para o Rio, tinha um amigo que fazia faculdade de engenharia em telecomunicações. E logo que eu vim para cá, eu fui para essa faculdade. Falei, vou terminar o curso, era um curso de extensão ao curso técnico de telecomunicações que eu tinha feito. E, por coincidência, um colega de classe dele trabalhava nos estúdios da EMI, Odeon, em Botafogo. E precisava de alguém para fazer estágio. Eu precisava trabalhar, fui para lá. E aí não saí mais. Foram 10 anos ali dentro do estúdio, internado e muito feliz. Bom, apresentações feitas, então o poder está no ar. Vamos lá. Zé Celso, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou ao trabalhar com grandes artistas como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e muitos outros? André, eu acho que eu sempre tive muita facilidade de lidar com artista. Como eu comecei muito cedo em estúdio, e um ambiente controlado do estúdio, você conhece a intimidade do artista, você conhece as inseguranças e eu sempre soube escutar muito bem e era muito ligado na parte técnica. Então permitia que eu trafegava muito bem, eu andava muito bem entre a parte técnica, entre o relacionamento com os artistas, gostava muito de música, opinava e eu diria que eu sempre ouvi mais do que falei e isso me ajudou muito com o relacionamento com esses artistas. E quando eu comecei nos anos 80, 81, na EMI, foi justamente o boom do rock and roll aqui no Brasil. Eu entrei no estúdio logo que Blitz tinha acabado de gravar Você Não Soube Me Amar. Foi o grande sucesso da Blitz naquele ano. E o Lobão ainda era o baterista da Blitz, eles estavam começando o segundo álbum. E para mim, naquele momento que eu não conhecia, gostava dos artistas, principalmente artistas naquela época, Gonzaguinha, Ednardo, a Nana Caymmi, eram artistas que eu já ouvia, gostava, mas não tinha contato. Eu reconheci que naquele momento eu precisava aprender técnicas, conhecer microfone, técnicas de gravação. E então isso me ajudou no relacionamento. Era sempre um lado técnico que estava ali para auxiliar o artista. E enfim, peguei o boom do rock and roll, pessoas da minha idade, né, Paralamas, Legião, Plebe Rude, os artistas de São Paulo, Premeditando Break. E isso foi ótimo, assim, eu tenho só lembranças alegres e felizes desse momento. E parecia que eu não ia trabalhar. Segunda-feira, para mim, nos anos 80, segunda-feira era o melhor dia da semana. E 3 anos depois que eu já estava no estúdio, eu fui promovido para técnico de gravação. Você deixa de carregar só os microfones, pede para alguém carregar o microfone, empurrar o piano e você vai para a mesa de som, para equilibrar o som, né? Buscar os melhores sons de bateria, instrumentos acústicos, você vai aprender a fazer aquilo lá, extrair aquela qualidade de som a melhor possível
com os equipamentos que nós tínhamos naquele momento, e eu tive professores excelentes, porque tinha engenheiros de som maravilhosos na Odeon naquela época. Esses são lendas da música. E depois você tem um trabalho de mixagem, que é juntar os instrumentos todos, né? 2, 3 canais de guitarra, instrumentos, por exemplo, cordas, violino, viola, equilibrar tudo aquilo para você escutar como você escuta a música hoje estéreo, ou em Dolby Atmos, por exemplo. Então era um aprendizado diário, era uma evolução constante com equipamentos. Então, assim, 10 anos que eu fiquei no estúdio se passaram num piscar de olhos, sabe? Rapaz, eu tô batendo papo aqui com o Zé Celso e tô preocupado com o meu roteiro. Você começa a falar aí, dá vontade de fugir do meu roteiro aqui e de fazer outras perguntas. Você Cuidado falou... que eu posso entrar fundo nesse assunto, porque eu gosto demais, cara. Eu acho que a gente vai estourar o tempo, mas vamos lá. Você falou uma coisa interessante, né? Você citou alguns Blitz, Lobão e por aí foi. E você falou, eu sou Zé Celso, tenho 62 anos e tal. Só que olha que interessante que me veio na cabeça. Toda essa geração que você pegou de músicos e artistas, né? Os sucessos continuam até hoje. Sim. Né? E eu tenho percebido que uma geração mais nova, elas têm um pico de sucesso. Sim. E depois estabiliza e começa a sumir. Sim. Né? Essa foi uma geração de ouro, a gente poderia dizer isso? Essa geração, essa turma toda aí. Tenho certeza que foi. A que precedeu essa também, porque influenciou essa outra. De repente, em acordes no meio do rock and roll ali, o cara que era influenciado por bossa nova ou por MPB, ele também poderia compor coisas daquele tipo. Então, era uma geração de ouro. Eu peguei grandes sambistas na EMAI, Roberto Ribeiro, Clara Nunes. Eu tive a sorte de participar do último disco da Clara Nunes de estúdio, ainda era casada com Paulo César Pinheiro, e conhecer essas grandes estrelas. E realmente era uma geração de autores, né? Os compositores iam para o estúdio. Várias vezes eu vi o Michael Sullivan no estúdio com o telefone, com o Lincoln Olivetti, passando arranjo, e o Lincoln pega aquilo do telefone, que era um gênio, né? Como arranjador, com Rita Lee, com grandes músicos. Houve um período na EMAI, a EMAI acho que de 85, a EMAI Odeon, anos de 85, 86, até lá eram somente os artistas da EMAI. Era uma gravadora tradicional e tinha um casting artístico muito grande. E depois ela começou a alugar os estúdios para terceiros. Então, artistas que vinham de São Paulo para gravar no Rio e não tinham espaço em outros estúdios, vinham para o Rio. Então, isso oxigenou muito eu diria, a cultura musical dos engenheiros de som daquela época, e também o ar do estúdio ali ficou povoado por um pessoal que não era aquele nicho carioca. O Carlos Lira, Michael Sullivan em Massadas naquela época, Carlos Cola, Paulo César Pinheiro, Marcos Valle, Paulo Sérgio Valle, todos esses grandes artistas compositores frequentavam os estúdios. E naquela época, dos anos 80 e 90, talvez até 2000, a gravadora era gravadora, ela gravava. Hoje em dia ficou um pouco anacrônico, porque os gravadores não têm mais estúdios. Por sinal, é só um parênteses aqui, uma mudança que eu achei muito interessante foi que a empresa Warner, por exemplo, o Warner Music se juntou com a editora Warner Chappell, estão no mesmo prédio e construíram 3 estúdios maravilhosos no prédio. Então os artistas podem voltar para uma casa musical e produzir ali. A EMAI sempre foi assim, tinha estúdios maravilhosos lá dentro, e ali os compositores se juntavam, os artistas se juntavam. Como tinha 3 estúdios, o Milton Nascimento estava gravando no estúdio, e o Flávio Venturini, por exemplo, ia gravar em outro estúdio. Passava e encontrava o Milton, vem cá, grava aqui no meu disco uma voz e tal. Aí o Léo Gandman, que ia botar um sax num disco de um outro artista no outro estúdio. Léo, faz um sax aqui comigo. Aí encontrava o Paulo Ricardo, que encontrava o Renato Russo, que gravava uma música junto. O estúdio, ele permitia essa união. É quase um coworking. Quase um coworking, como tem hoje o bootcamp de vários artistas, compositores juntos. Naquela época, era muito natural isso acontecer. E isso gerou essa qualidade musical, porque além disso tudo, era feita uma triagem pelos grandes produtores musicais que trabalhavam lá. Guto Graça Mello, Ayrton Bahia,
Max Pierre, Roberto Menescal, Miguel Plopsky. Então são pessoas que ajudaram a compor esse repertório, esse catálogo que você falou de música brasileira dos anos 70, 80, até hoje, que sustentam, inclusive, muitas empresas de música hoje. Exatamente. Então essa observação que eu fiz, assim, que o hype dessa turma, tanto da música quanto dos cantores e bandas, a duração foi muito mais longa, foi de décadas, né? Não tem a dúvida, muito mais longevo. Diferente do que acontece hoje, né? Sim, as plataformas digitais, os aplicativos. O consumo hoje está mais rápido. Tudo muito mais rápido. E talvez a geração também que ouvia, ela alongava mais o prazer daquele tipo de música, né? O Paralamas, Titãs, etc. Eles tinham uma sequência grande, né? Hoje parece que são picos de hype e vai embora, hype e vai embora. Concordo. E não é por um motivo ou outro motivo. Eram vários motivos. Pelo fato de você ter que ir a uma loja de disco, comprar um LP, embalar, depois desembalar em casa, abrir. Você tinha fichas técnicas, que hoje eu sinto muita falta, e acho que todo mundo que gosta de música e sabe da importância da música sente falta de ler fichas técnicas. Quem é o autor da música? Sim. Quem são os músicos que estão tocando? Né? O LP apresentava aquilo tudo, você pegava as capas do Pink Floyd, você ficava 3 anos de ouvir a música, você ficava ali vendo aquelas capas lindas, Genesis, Rick Wake, como eram capas, eram obras de arte feitas por grandes artistas brasileiros. Elivas Andreato e vários outros grandes. E aquilo é um trabalho de arte maravilhoso. Tem uma capa do Martim da Vila que parece um quadro, entendeu? Então, isso tudo era mais demorado mesmo, você tinha que botar um disco para tocar, limpava o disco e tal. Hoje é um aplicativo. Eu gosto muito de tecnologia, acho muito bom. Entendeu? Eu substituí os meus CDs pela música digital. Mas era uma época que as coisas eram mais longevas. Só para fechar esse assunto, que agora já vou começar um pouco a falar sobre o empreendedorismo no setor musical, enfim, a gente vai falar de licenciamento, vai falar de muita coisa, isso não estava na minha pauta, mas eu preciso só fechar. Eu vou fazer uma pergunta para uma resposta rápida. Você acha que hoje, essa geração nova, que consome Instagram, consome redes sociais, consome TikTok de uma forma muito rápida, picos de dopamina, né? Isso também afeta um pouco essa velocidade de picos de audiência para músicas novas e depois cai muito rápido? É que a audiência mudou da nova geração? A forma de consumir mudou? Isso pode ser controverso, inclusive. As pessoas falam que a música está aí porque as pessoas querem ouvir. Dependendo do que você entrega, as pessoas vão educar a sua educação também. Quando a música é mais elaborada, você precisa de mais tempo para ouvir. Tem melodia, tem harmonia. Ela não é um beat somente, com uma pessoa cantando uma linha reta e volta um refrão e a música ficou de 1 minuto e 15, 1 minuto e meio. As músicas no passado, há 20 anos atrás, tinham 3 minutos, 4 minutos. Sim. O Faroeste Caboclo e Legião Urbana tem 12 minutos, né? Era uma polêmica se tocaria no rádio ou não. Então, para não me estender na resposta, eu acho que a qualidade musical, de melodia, de ritmo, de letra, a elaboração de palavras que caem dentro de que são bem embaladas por melodias ricas e harmonias bem feitas, eu acho que enriquece o ouvido de muita gente, eu acho que deixa as pessoas melhores e isso obriga você a se dedicar mais tempo para ouvir. Né? Então, talvez seja aí um motivo de ser tudo muito rápido. Bom, agora vamos falar um pouco como... o que te motivou a fundar a Neo Ventura em 2004? A gente vai começar a entrar agora um pouco sobre esse lado empreendedor do produtor musical, né? Então, quando eu fui convidado pelo Maírton Bahia para sair da EMI, depois de 10 anos de EMI para Proligram, na época que depois se tornou Universal Music, eu já deixei a área técnica com um pouquinho de dor no coração, porque eu gostava muito do que eu fazia e achava que tinha muito que aprender e muito que fazer e poderia fazer melhor. E quando você vira gerente artístico, diretor artístico, executivo, ou até mesmo produtor, você não coloca tanto a mão na massa. Você não senta na mesa de som, ou num Pro Tools, no digital hoje, vai gravar, mixar, tal. E eu me distanciei da parte técnica. E aí me tornei executivo, e quando você está... a indústria da música naquele momento, ninguém pegava na tua mão e fala, vem cá,
é assim que faz, vamos fazer isso. Você entra numa caldeira de água fervendo e depois de 5 anos na Polygram, com muitos artistas, um cast artístico muito grande, eu muito feliz de estar trabalhando naquilo que eu gostava, mas estava distante da parte técnica, embora frequentasse às vezes o estúdio. Você começa a produzir alguns artistas, porque é que nem, às vezes você começa, o técnico de futebol, ele deixa de jogar, ele é assistente técnico, o técnico tem um problema qualquer, o assistente assume e de repente funciona e ele vira técnico. Geralmente o produtor era um pouco, o técnico de som passava a produzir naquela época. Isso acontece muito porque o produtor não ia, o artista tinha um problema qualquer com o produtor, você começava a produzir. Então, eu comecei a entrar na área executiva e aí houve uma mudança grande na companhia. A companhia foi vendida, virou Universal, mudou todo mundo e eu continuei na empresa. E aí vi processos novos, pessoas novas. Eu confesso que eu talvez tivesse um pouco de vontade de empreender, de fazer coisas novas e ajustar processos dentro de uma corporação grande, multinacional, e era muito difícil. Eu tive que aprender tudo sozinho, ou olhando pessoas que faziam naquele momento, né? E não tinha disponibilidade de cursos que existem hoje, que são cursos, você faz, tem curso de tudo e coisa muito rápida, alguns superficiais, outros interessantes. Então, assim, eu pensava que eu teria que montar alguma coisa na área de música. Montei uma empresa. Quando saí Aí vem a transição de trabalhar em grandes gravadores para criar a Cultural Exchange. A Cultura Exchange. Cultura Exchange. Antes eu abri a Neo Ventura, porque quando eu saí da Polygram, da Universal na realidade, eu me tornei diretor artístico da Virgin, quando a Virgin veio para o Brasil. Fiquei 3 anos, foi muito interessante. A Virgin foi para São Paulo, eu saí e precisava então ter um PJ, virar PJ para poder emitir nota fiscal e fazer produções, atender outras empresas. Todo mundo pedia, você vem produzir o fulano aqui, mas você me dá nota fiscal. Aí me tornei sócio do Robertinho do Recife num momento, no estúdio na Lagoa. Depois produzi um disco do Guilherme Arantes e aí tinha que ter nota fiscal, criei a Neo Ventura. Isso durou um período. Depois tive um revés na vida, em 2016, eu perdi meu filho com um acidente, foi muito devastador. E quando eu me recuperei e pude voltar a tocar a vida, de uma certa forma, eu fui para a BMI, Associação Brasileira de Música Independente, cujo um amigo meu, Carlos de Andrade, o Carlão, muito conhecido no mercado da música, era presidente. E na BMI... eu vi uma outra área da música. Eu era um cara de gravadora multinacional, empresas grandes. A EMI era muito grande, a Universal era muito grande e a Virgin também. E aí conheci o lado da música independente e vi grandes produtores, grandes artistas sendo donos de selos, eram pequenas gravadoras. Me envolvi muito com um grupo editorial, a editora de música, porque a música, você pode olhar a música como se fosse 2 pernas, né? O autor, editor, o autor que cria a música e aí ele coloca essa música, essa obra que ele criou numa empresa, numa CNPJ, para administrar essa obra, proteger essa obra, que é uma editora musical, e a gravadora ou selo que grava aquela música. Então você tem uma obra que pode ter várias gravações, vários fonogramas, que é o termo técnico. E eu conheci pessoas interessantes no mercado independente, fiquei 6 anos nesse mercado independente, com o CNPJ da antiga empresa que eu tinha. E isso foi me impulsionando para ser mais empreendedor. E aí acabei em 2010 indo para Biscoito Fino, que é uma gravadora independente, e grande no Brasil, muito interessante, de MPB, basicamente, mas eu já tinha esse perfil empreendedor. E aí, com o Gustavo de Tecnologia, comecei a desenhar a Cultura Exchange, que não tinha esse nome na época, foi dado pelo meu sócio João Paulo Melo, que era o presidente da Virgin lá atrás. A gente já vinha falando de tecnologia há muito tempo. Vamos criar uma ferramenta que possa facilitar a vida de quem necessita licenciar música para publicidade, cinema, televisão, mas não sabe onde estão os titulares de direitos. Você não precisa licenciar uma música do Gilberto Gil, você não vai ligar para o Gilberto Gil
direto, ou não vai ligar para o Brian May do Queen. Você tem que buscar quem o administra, né? Quem administra aquelas obras. A editora, e se é uma música que tiver mais de um autor, 2, 3 autores, 10 autores, cada um em uma editora diferente, esse processo é complexo. O licenciamento não tem problema, o problema é o processo que você precisa conhecer, para se tornar mais fácil, viável. E aí a gente criou a Cultura Exchange em 2013, e vamos aí há 10 anos. Eu vou na próxima pergunta agora, Clara, perguntando qual o papel da Cultura Exchange no mercado de licenciamento de músicas no Brasil. E aproveitando essa pergunta, imagino também que tem artistas novos, né, que foram chegando ao longo do tempo. O cara tinha uma melodia, às vezes cantava muito bem, tinha tudo, mas não entendia nada de licenciamento, como é que fazia o business da música. Eu entendo que provavelmente a Cultura Exchange, nesse mercado de licenciamento, ela também absorveu para ajudar a que tudo acontecesse, né? Então, voltando para a pergunta, qual é o papel da Cultura Exchange no mercado de licenciamento de músicas no Brasil? Boa pergunta, André. Durante uns 3 anos, eu dei aula no curso de extensão na PUC e na FGV de Music Business. Então, eu venho de uma família de professores. Minha mãe é professora, minha irmã, meu irmão mais velho, meu pai também foi. Eu nunca pensei em dar aula, jamais, e nunca tive esse perfil, eu acho. Mas fui convidado por uns amigos e fui, e gostei muito, principalmente do retorno que eu tive disso. E ali eu vi da utilidade, da importância do pouco que eu sabia de passar para as pessoas. E descobri uma frase que eu tinha ouvido de uma pessoa lá no Nordeste e tal, e eu falei, pô, essa frase é interessante, que é: música sem gestão é só diversão. Não tem problema nenhum, você vai se divertir, mas você não vai ganhar dinheiro com ela. Durante os anos 50, 60, até 2000 e pouco, as editoras e gravadoras cuidavam dos artistas. Os artistas eram contratados dessas empresas e faziam um disco anualmente, ou de 2 em 2 anos. E a parte toda técnica de registros. Existe o ECAD no Brasil, que é uma associação arrecadadora, né, uma entidade arrecadadora, que ela tem, os donos do ECAD, na realidade, são os autores. São 7 associações que administram o ECAD, que são as associações de autores do Brasil, que é a Brahms, o BC, Sbassen, Socimpro, são 7 associações, Amara, etc. E os autores são os associados. E na realidade que a sociedade vive de arrecadação desses autores. Mas como é que os autores e os artistas e os músicos, né, dos direitos conexos, recebem dinheiro da sua obra? Ele tem que ter no mínimo um cadastro lá nessa associação para ela poder recolher os direitos de execução pública de cinema, de shows ao vivo, de salas de dentista que tocam música e reconhecer para quem pagar e pagar. Então, o licenciamento é uma das primeiras etapas do processo para que ele possa ter direito a primeira etapa seria o autor conhecer um pouco, o músico ou o artista conhecer um pouco mais o seu negócio. Quando eu falei que gravadores e editores faziam esse papel, quando elas deixaram de fazer, deixaram de existir naquele formato, eu não tenho mais estúdio e não tenho mais um casting artístico, agora eu vou pegar e a tecnologia permitiu que qualquer pessoa com algum talento, usando um iPhone, um bom microfone e um violão legal, te apresenta uma música boa, e se for bem gravada por um microfone com qualidade, você vai tocar no rádio, ou seja, o filtro diminuiu, né? Recentemente eu escutei que o Spotify sobe mais ou menos em torno de 150 mil músicas por dia no mundo. Nossa. Como é que um artista rompe essa barreira para ser ouvido? Entendeu? Não é simples. O que acontece é que antes, no passado, você tinha assessoria de imprensa e um profissional que vai divulgar no rádio, na televisão. Era um conjunto de coisas que funcionavam, mas de uma forma menor, em menor volume, mas era o suficiente para um artista estourar. Música e novela fazia muita diferença. Hoje talvez não faça tanto.
A questão é que quando as redes sociais começam a puxar o fio do talento e as pessoas que estão podendo definem quem vai contratar ou quem vai lançar e param de ouvir música ou ouvem menos músicas e começam a ver o número de seguidores, é preocupante. Você fala, pô, tem um artista aqui maravilhoso, tal, mas quantos seguidores ele tem? Ele tem tração para levar gente? Mas você ouviu a música? Não, ainda não. Estou olhando aqui as redes sociais. Isso não acontece tanto, mas acontece. Isso é preocupante, porque durante esse período que você comentou no começo, de grandes músicas que reverberam até hoje no mundo todo, existiam profissionais apaixonados por música que escutavam músicas quase que 24 horas por dia. Eu participava de reuniões na Universal, na EMI, na Virgin, onde a diretoria com o presidente e as pessoas de divulgação escutavam música, todo o lançamento, como se fosse uma coisa sagrada. Né? E depois buscar repertório com outros e tal. Então, era uma indústria muito mais dinâmica nesse sentido. Por aí. Vamos lá. Queria que você me explicasse um pouquinho o conceito de agência de sincronização e como a sua empresa se encaixa nesse modelo. Então, são os negócios da música. Você precisa ter as músicas todas registradas para você fazer os negócios. Uma campanha publicitária, quando precisa usar uma música comercialmente, ela precisa pedir autorização para o autor, ou para a editora que administra, ou para o escritório de advocacia que gerencia aquela música, aquele autor, naquela obra, e também depois para a gravadora ou para o selo, se ele for usar a gravação, porque geralmente as pessoas, eu quero usar uma música do Jorge Ben, mas não queria aquela gravação, eu queria regravar essa música. Então você precisa saber se é um artista que autoriza a regravação, se você pode regravar. E geralmente alguns artistas autorizam, mas eles não autorizam, por exemplo, tem um termo que é muito usado, é sound alike. Você gravar como eu gravei, tipo, uma cantora pode autorizar uma música dela, uma autora, eu autorizo você regravar a minha música, mas tem que ser com homem. Ou o autor fala, o compositor fala, não, eu autorizo, mas não pode ser sound alike. O meu som é rock and roll e eu canto. Você pode gravar com mulher e uma balada. Isso acontece. Então são muitos detalhes e que somente quem faz isso e conhece todo o trâmite, todo o processo de licenciamento pode intermediar essa negociação. Porque você imagina que uma editora, por exemplo, major, a quantidade de pedidos que ela recebe para licenciamentos, para uma música, para um filme, para um documentário, para um longa-metragem, para uma campanha publicitária no Brasil ou no exterior, a quantidade de pedidos por dia. Essas empresas hoje aumentaram o número de pessoas trabalhando, o headcount, etc., mas eram pessoas que tinham um número limitado de pessoas trabalhando. Se você tem um filme, você vai produzir a trilha sonora desse filme, mas você precisa fazer os licenciamentos. A gente tem que espelhar muito o mercado americano, que é muito mais envolvido nesse ponto. Uma das primeiras coisas que os caras fazem é montar um orçamento, e o orçamento de música vai junto. Em muitos casos as pessoas produzem o filme, quando acaba o dinheiro, falam, caramba, e a música? E quanto vai custar? Porque não tem uma tabela para você licenciar a música. Tá? Isso é importante saber. Você vai comprar um carro, tem lá o labelzinho preso ali, os preços do carro, você vê na imprensa quanto custa o carro. Uma música ela pode custar 1.000, 2.000, música 10 arte, mil. Né? É arte e depende muito do uso dessa obra musical. E sempre pensando em duas partes. Você vai licenciar a parte do autor ou dos autores e a parte gravada. Se os autores, por exemplo, são 3, 4 autores numa obra, se eles brigam entre eles, esse licenciamento é mais complicado. Agências de publicidade e produtoras de audiovisual, de cinema, televisão, que precisam de música, e música, como você abriu muito bem o teu programa, é o que dá o tom, né, para a nossa vida, de repente te entristece, te deixa feliz, né? É muito importante. Tem artistas que têm mais seguidores do que marcas. Sim. Né? Tem certas campanhas que abrem portas para grandes marcas, para um público que talvez demoraria muito investimento em marketing para abrir aquelas portas. Então o poder da música é gigante. Mas para você obter aquela música corretamente na sua campanha, você precisa obter esse licenciamento.
E, às vezes, o timing de fazer isso, ele precisa ser melhor ajustado. Então, a minha empresa, a Cultura Exchange, é uma facilitadora de licenças. A gente é o intermédio, é o meio campo entre os titulares de direitos, né, que são gravadoras, editoras, selos, artistas, autores, porque o mercado hoje também tem muitos autores independentes. Eles não estão numa editora, numa gravadora, por opção própria, ou por não... A gravadora, a editora não quer, não aceita, eles são independentes, e a gente acaba ajudando essas pessoas a fazerem negócio, entendeu? Inclusive a formatar contratos para essas pessoas que são autores novos, de gêneros musicais mais recentes e não têm conhecimento. E então a gente faz essa intermediação, somos um facilitador de negócios, e como eu tenho essa veia musical, artística e técnica, eu acabo entrando em searas, tipo... por exemplo, eu exercia uma função, quando estava em gravadora, recebia, por exemplo, do Máriozinho Rocha, que era um diretor musical da Globo, ele ia na companhia e mostrava para mim, para o presidente, para os diretores, olha, eu tenho essa sinopse aqui de novela, e eu preciso disso aqui, a gente vai, pô, isso aqui caberia a música do Vando aqui muito bem, pô, aqui caberia a Zizi Posse, pô, aqui poderia ser o Elton John, e entregava para o Máriozinho, que é um talento de profissional. E isso é um trabalho de supervisão musical, você conhecer a sinopse, ouvir dos diretores o que eles gostariam, entender muito bem aquela narrativa e sugerir trilha sonora. É um trabalho que a supervisão musical faz. A gente falava disso, eu e a minha empresa, as pessoas da minha empresa há 5 anos atrás, e isso reverberava pouco, mas as pessoas aqui de produtoras de audiovisual já conheciam, porque o mercado americano já existe lá o Guild of Music Supervisors, que é um grupo de supervisores musicais que existe há 14 anos, tem mais de 800 associados, e que auxiliam as produtoras de cinema a licenciarem as suas músicas e até a colocar músicas em produções audiovisuais. Eu vou aproveitar esse gancho aí e vou perguntar como a sua empresa conseguiu se destacar no mercado e atender grandes players como Netflix, Disney, HBO. A Amazon. Eu só tenho que falar para o nosso espectador o seguinte, que falar de música é sempre muito bom, mas falar de música sempre é difícil falar em pouco tempo, né? Eu acho que a gente tinha que ter 2 horas de episódio, a gente tem mais uns 15 minutos, então eu tenho tanta coisa para perguntar para o Zé Celso, eu não sei como é que eu faço com o tempo, como é que a gente estica o tempo, ainda não aprendi a esticar o tempo. A música nos envolve de uma forma impressionante. Mas eu queria saber como é que a tua empresa conseguiu se destacar nesse mercado tão competitivo, né? Com esses grandes players, Netflix, Disney, por aí vai. A gente começou, o mais importante é um bom relacionamento, é a confiança, são os processos. Quando eu fiz um MBA em marketing, há muitos anos atrás, tinha os famosos 7 P's de marketing, né? Produto, praça, e os 4 P's de marketing, na realidade. Depois, alguns anos depois, eu fiz um outro curso e aí envolvia marketing, já não eram 4 P's de marketing, né? Praça, preço, produto e sei lá, mais o outro. O poder do network, ele está dentro dessa pergunta, que como é que você conseguiu atrair, atender esses grandes players? Ele também passa por essa questão? Então, hoje eu vejo que tem 3 P's importantes, que é produto, pessoas e processo. Sabe, a gente com música, você está lidando com pessoas, o tempo todo pessoas. É o artista, é o empresário, é o produtor, é a pessoa da editora, da gravadora, do selo, de quem representa os artistas. São pessoas o tempo todo. Então, a gente obteve muito êxito, muito sucesso até hoje. Eu acho que é devido ao respeito pelas pessoas e pelos processos. O processo que nós criamos no licenciamento, que a gente torna ele mais simples, no fundo ele é repassado diariamente, porque a gente criou o processo não para endurecer e para ser mais difícil, muito pelo contrário. O processo você pode mudar a hora que você quiser. Sim. É para proteger o cliente, o fornecedor e nós próprios. Para que seja um licenciamento flat, tranquilo, agradável e não seja traumático. Muitas agências que nos conhecem hoje falam, caramba, puta, eu tive tanto problema com licenciamento, por que eu não conhecia vocês antes? Então, e a gente acaba, quando eu falo somente de produtores de músicas majors, os internacionais, os grandes, as multinacionais, a gente não pode esquecer do independente, que tem talento. O mercado independente hoje ele é muito grande e esse precisa muito mais da nossa ajuda do que somente de
acompanhar o licenciamento com os majors. E até dentro dessa pergunta que eu te fiz sobre essas grandes players internacionais, né? Eu acredito que você é uma ponte de conexão para todo esse meio aí, pela tua história. Então a minha pergunta está muito aqui focada em como é que você conseguiu atender, né, essa demanda desses players, mas aí você falou de pessoas, e quando você fala de pessoas, você fala de conexões. Exatamente. Né? É isso que eu acho que também engajou e toda essa história aí que conectou tua empresa a esses grandes players. Que tem que ser o jogo... Que conecta no licenciamento. É o jogo do ganha-ganha. Ambos têm que ganhar. É o win-win game. Uhum. Se uma empresa procura a gente para que a gente obtenha licenciamentos corretos e que seja acompanhado por contratos que espelhem exatamente o que foi negociado, que não haja problema, você tem que ser transparente. Tem produtoras, por exemplo, que nos procuram já no final do processo. Eu queria contratar a supervisão musical, mas eu já estou na fase de montagem. Mas você não vai precisar de supervisão musical, você não precisa do nosso trabalho. A gente pode te ajudar com os licenciamentos, mas a supervisão musical ela deve entrar no começo, até para você montar o teu orçamento. Porque imagina como você monta um orçamento, ou quando você desenha uma campanha, e nós na empresa costumamos, principalmente para as pessoas, para os publicitários, evita encantar um cliente com uma música que você não sabe se ela pode ser licenciada, e a ideia de preço. Porque depois que você começou a montar ali um demo, um monstro de uma campanha, e o cliente fica apaixonado, você não consegue tirar aquela música mais. Você botou ali um Frank Sinatra, botou uma Barbra Streisand sem saber quanto vai custar, ou se pode licenciar. Se o artista é vegano e você está fazendo uma campanha para uma empresa de carne, você tem que saber isso antes e consultar os titulares antes. Então a gente faz esse trabalho. E agora com a entrada, nós trouxemos, né, eu e a minha empresa e um grupo de supervisores musicais do Brasil, trouxemos para o Brasil o Guild of Music Supervisors. Tem um chapter, um capítulo do Guild americano aqui no Brasil. A gente começou em outubro do ano passado, é uma entidade muito nova ainda, mas já tem supervisores musicais no Brasil sendo formados, e nós estamos ajudando nisso, eu e esse grupo, para que consigamos oxigenar mais profissionalmente, formalmente, a gama de produtoras no Brasil, que são mais de 1.000 produtoras de cinema e mais de 10.000 agências. Né? Então, eu queria que você me contasse sobre a parceria estratégica com a Born License e como isso impactará o mercado brasileiro. Eu já vinha conversando com o David Born já há uns 2 ou 3 anos. A Born License é uma empresa que cresceu muito rápido. Eles fazem exatamente o que a Cultura Exchange faz no Brasil. O que a gente faz com música, eles fazem com personagens. Tartaruga Ninja, Bob Esponja, o Esqueleto, Ladybug. Todos os personagens que encantam gerações no Brasil e no exterior, eles fazem o licenciamento. O David Born é um cara muito bem relacionado, como nós somos aqui no ambiente musical. Ele criou os seus processos de licenciamento. O licenciamento para personagens, ele é um pouco mais complexo do que a música, que já é complexo. E essa parceria ela começou porque o David gostaria de vir para o mercado brasileiro, como toda empresa multinacional, toda empresa grande lá de fora tem interesse no mercado latino-americano, principalmente no mercado brasileiro, que é muito grande. Algumas agências no Brasil já faziam licenciamentos de uma forma, eu diria, mais difícil. Você tem que ir para o exterior, às vezes você demora, o retorno não é rápido, não tem ninguém sentado lá esperando você ligar. Então tem todo um caminho correto para se fazer isso. O David tem processos parecidos com o nosso, da Cultura Exchange. Nós somos empresas muito semelhantes com respeito, de novo, com os processos, com a transparência, com o jogo de ganha-ganha, de fazer com que as pessoas fiquem felizes com esse licenciamento. E essa parceria agora está se solidificando. A gente está indo para São Paulo agora, daqui uma semana de novo, para fazer as apresentações para mais agências que não conhecem. Eu espero que eu consiga levar a empresa do David nessa parceria para bastante agências, para várias agências aqui do Brasil, porque geralmente onde tem um personagem, certamente haverá uma boa trilha sonora junto. Então eu consigo mais uma vez juntar aqui um licenciamento de personagem com música. Que a ideia é, sem querer me estender muito, mas assim, me alegra muito quando o músico, o artista, ele pode viver da sua arte. Eu tenho muitos amigos médicos, engenheiros, advogados, bem-sucedidos que falam que o sonho deles é ser músico. Meu sonho é ser músico. E são bem-sucedidos. E eu conheço vários músicos bem-sucedidos,
aqui no Brasil e no exterior, que eu nunca ouvi deles que o sonho era ser médico, engenheiro ou arquiteto. Eles queriam e estão fazendo o que eles fazem bem, que é a música, e vivem da música. Eu me sinto bem que eu consigo ajudar pessoas a viverem da música. Então é mais ou menos isso, entendeu? É ensinar que você precisa não somente tocar bem, cantar bem, mas conhecer um pouquinho mais do seu negócio. Eu conheço também pessoas que trabalham, como tem milhares aqui no Brasil, com alguma coisa, para poder ter o seu tempo tocando e tentando empreender na música. Enfim, música é um tema interessante. Licenciamento, né? O que a gente está conversando aqui, você vê como é amplo, né? Por trás daquele cantor, daquela banda, do som, da melodia que impacta, que engaja, tem toda uma indústria, um ecossistema que tem que acontecer para que dê certo e para que a ponta lá ganhe dinheiro e para que você consiga sempre ouvir qualidade, enfim, musical e por aí vai. É uma arte compartilhada, né? O artista tem que compartilhar isso com as pessoas para poder ajudá-lo a ele compor melhor, estudar melhor o seu instrumento, a se apresentar melhor. Ele precisa ter uma retaguarda ali. E aí eu queria aproveitar e entender, nos explicasse quais são as maiores diferenças entre o mercado de licenciamento de música no Brasil e em outros países. Eu acho que a gente evoluiu bastante de 4, 5 anos para cá. Se eu falar do mercado americano em inglês, por exemplo, eu acho que as pessoas que precisam da licença, ou seja, o licenciado, que o licenciante é o titular, é o dono da obra, o licenciado é quem precisa da licença. Ele entende um pouquinho mais, então ele já prepara um tempo ali mais para o licenciamento. No Brasil as coisas há mudanças muito constantes nas agências, nas produtoras. Geralmente as pessoas mais novas, elas não têm tanta experiência assim. Então, o nosso papel, às vezes, na maior parte do tempo, é evangelizar. Sem tom professoral, mas explicar como o processo funciona. Tipo assim, eles querem licenciar uma música de um artista grande, como Rolling Stones, e falam, pô, mas está demorando tanto. Será que o Mick Jagger está sentado esperando você ligar para ele nesse momento? Ou ele está fazendo show, ele está dormindo, ele está meditando, ele está compondo? Demora certas coisas. E você está lidando com pessoas o tempo todo. Então, o Brasil já melhorou bastante. É mais profissional hoje, mas a diferença eu acho que eu falei recentemente para uma pessoa numa conversa, a pessoa me disse, pô, tem muita informação hoje no mercado, né? Facilita. Eu falei, mas informação não é formação. E se um profissional está cheio de informação, mas ele não tem a formação para o que ele precisa fazer, é melhor ele se formar, ou pelo menos obter mais informação com profissionais. Então o mercado americano e inglês e alemão nos ensina muito sobre licenciamento, principalmente o americano. Estou te apertando com um negócio de tempo, né? A música faz isso, né? E olha que a gente não está ouvindo música. Aí eu estou olhando aqui, a gente não jogou nem na metade das perguntas. Eu tenho uma pergunta que eu quero saber como é que você vai responder rápido, mas vamos lá, tenta aí. Eu queria saber que você me falasse como funciona o processo de licenciamento de músicas do início até a assinatura do contrato. Como é que a pessoa responde isso rápido? Essa música vai ser licenciada para quê? É uma produção, cinema, ela é uma campanha publicitária, né? Quais são os meios? Qual é o território que você vai usar essa música? Tá? As mídias, são mídias, você vai somente para as mídias sociais, redes sociais você vai usar em televisão, rádio. Você vai regravar essa música ou vai usar a versão original? Você vai alterar a letra, vai fazer uma paródia dessa música? Bom, ele acabou de dizer que essa resposta tem 30 minutos. Que estão muitas possibilidades, né? Exatamente isso. Não tem como eu te dizer em 15 segundos. Você tem que consultar os titulares de direitos. Ah, mas quem são? É mais 15 minutos para te explicar. Entendeu? Mas o interessante é que o nosso grande público entenda, né? Que essa parte de licenciamento é fundamental para que ele possa ter uma carreira profissional, que gere receita, tem um começo, um meio, um fim e, pelo que você estava falando,
para cada objetivo tem um caminho diferente. Exatamente. Né? Se eu falar para músico, eu digo para músico, viva da sua arte, mas se filie uma sociedade, no Brasil hoje, a lei de direito autoral. Então aqui o autor ele precisa ser consultado para gravar uma música, para ele ceder a gravação da música dele. Se alguém quiser gravar a música de alguém, aqui no Brasil tem que pedir licença. Nos Estados Unidos é diferente. Lá é copyright, é outra lei. Se um produto já foi lançado, você pode gravar e informar que gravou. Ou seja, são leis diferentes. Se você vive no Brasil e é músico no Brasil, e hoje tem condições de você aprender bastante, entenda mais do seu negócio. Tá? Isso acho que já ajuda bastante. Quais são os principais desafios de negociar direitos de música e como você supera? Primeiro é o timing. Geralmente, quando você entra numa negociação, do começo é muito melhor, ela pode até ser rápida. Quando você entra para pagar incêndio, é complicado. Porque já houve estresse entre partes. A gente já entrou em situações que o titular de direitos no exterior falou, olha, eu só vou receber porque são vocês que estão falando. Porque eu já me estressei com esse cliente aqui. Então, acho que o tempo, tem que dedicar um tempo. Você vai começar uma produção audiovisual, seja cinema, programa de TV, ou uma campanha publicitária, por exemplo, e tem música, e é uma música conhecida, consagrada, já abre logo uma mesa de negociação, já pergunta se essa música está disponível para licenciamento para esse tipo de uso. E sempre tem um plano B, quiçá plano C. Como foi a experiência de ser membro votante do Grammy Latino e o que significa na sua carreira? Já significou bastante, porque primeiro que foi uma surpresa quando eu fui participar do Screen Meet do Grammy Latino, porque eu conheci ali uma equipe altamente qualificada, locais assim maravilhosos, profissionais para você ouvir música. A gente ia para os ambientes, tanto em Miami como em Los Angeles, com equipamentos de estúdio que a gente tinha aqui no Brasil. E assim, ouvíamos tudo. Não tinha aquela história de você, mas esse cara ele não preencheu os requisitos corretos, infelizmente ele era eliminado. Por isso é que é muito importante, as pessoas às vezes não leem as coisas direito. É importante o artista se inscrever no Grammy Latino, que é muito interessante esse prêmio, é importante, acho, para a carreira do artista, mas ele precisa se inscrever corretamente para ele não ser eliminado. E as pessoas precisam votar, precisam se tornar membro votante do Grammy. E eu participei 2 ou 3 vezes eu gostei muito de ter feito esse trabalho. Eu já fui diretor artístico, já fui produtor, isso para mim foi fácil e foi, eu diria que eu fiquei orgulhoso de participar. Bacana. Estou indo para as perguntas finais. Quer dizer, perguntas finais da metade das perguntas. O assunto é muito bom, é muito extenso. Já vou Obrigado. dizer que você já está convidado para um próximo podcast, porque... né? Mas assim, para quem quer empreender no mercado de música, qual conselho você daria para quem está chegando? Quais são as principais habilidades que essa pessoa precisa ter? Cara, você é apaixonado por música, conhecer música, ouvir música, ler sobre música. Tem livros e livros e filmes, né, e documentários do Clive Davis, do Quincy Jones, dos brasileiros, muitos livros interessantes de artistas, de produtores que participaram. Você tem que entrar nesse ambiente. E, mais uma vez, música sem gestão ela é só diversão, que também não está errado, mas você vai ficar se divertindo. Você tem que conhecer os negócios da música. Né? Eu mostrava muito um vídeo curtinho de 6 minutos do Steve Vai, que tem no YouTube, que ele fala que ele tentou produzir um DVD, a empresa não quis, ele foi fazer sozinho, ele falou, caramba, eu não conheço nada do negócio. Então, eu acho que você tem que sempre saber se você está insistindo ou persistindo. Para você, no meio do empreendedorismo, você tem momentos difíceis, você tem que atravessar alguns abismos, buscar parceiros, buscar inspiração, buscar conhecimento, e buscar conhecer as suas habilidades. Eu acho que isso aí já ajudaria bastante. Eu estou olhando aqui, assim, dá vontade de sair fazendo um monte de pergunta. Tem um relógio ali que fala assim, tem que parar. Mas qual foi o maior aprendizado que você obteve ao trabalhar com artistas renomados e como isso influencia o seu trabalho atual? Disciplina. Artistas, posso citar nome, por exemplo, uma vez eu participei de um disco chamado Voz e Suor, da Nana Caymmi e César Camargo Mariano. Eu gostava de conversar com o César, é um pianista espetacular que mora nos Estados Unidos,
E o César conversava, quando ele sentava no piano era outra pessoa. Maravilhoso, a arte era maravilhosa, mas ele mudava, o semblante mudava, como se ele tivesse concentrado, tivesse a disciplina dele para tocar. Era um disco naquela época de piano e voz. Isso começou a chamar a minha atenção e eu comecei a buscar depois em outros artistas, outros profissionais, diferenças. E havia artistas que chegavam no estúdio em cima da hora, e que vai gravar o que hoje e tal. E havia outros que já chegavam, Renato Russo era um que chegava com tudo muito organizado, ele tinha um caderno que ele anotava tudo, e assim, ele chegava antes do estúdio, saía muito tarde. Então assim, eu começava a ver que eu trabalhei um período com um executivo da indústria, num projeto específico, era o André Midani, que já faleceu, era um amigo querido e muito respeitado na indústria. E o André vinha da Gávea até aqui na Barra, e durante 6 meses ou 7 meses a gente ficou ali ouvindo todo o repertório de um projeto chamado Fono 73, que ele tinha produzido quando era presidente da companhia. Tinha todos os artistas, Raul Seixas, Elis Regina, Chico Buarque, todos eles, a gente tinha que ouvir aquelas fitas. E era toda quarta-feira, faltando 3, 4 minutos para as 11 da manhã, da portaria ligava, Sr. Zé Celso, o Sr. André me dando na portaria. Na 4ª ou 5ª vez, eu falei, caramba, o André não atrasou nenhum dia. Ele chegava com aquele terno dele, tênis e tal. Menino, tudo bem? A gente ia para o estúdio. Um dia eu falei, André, você vem como? Ele não veio de táxi, mas você não atrasou nenhum dia? Não, chego antes. Já chego e fico esperando lá embaixo. Quando chega o horário, eu entro. Eu aprendi também isso. Parece uma coisa à toa, mas chegar no horário, chegar antes, se for possível, entendeu? Me ajudou muito. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo com os artistas e as grandes estrelas. Eu acho muito legal esse comentário que você fez. Eu tive oportunidade de trabalhar, morei na Inglaterra, morei na Suíça, mas quando eu morei em São Paulo, eu percebi muito forte isso no Paulista, que tem um trânsito grande, né? Eles sempre chegam antes. E aí lá ficou nítido, assim, uma coisa que acho que tinha que ser óbvia, né? Mas que a hora marcada é a hora de começar a reunião, não é a hora de chegar, né? E como hoje nós chegamos aqui, sei lá, 20, 30 minutos antes, a gente pode conversar. Isso é muito bom, porque você nesse cenário, uma das coisas que marcou você bastante, uma coisa que por coincidência me marcou bastante, esse aprendizado que horário é para começar, não é para chegar. Isso. Bacana. Falar de música é muito bom. Ainda bem. Falar de música nunca pode ter tempo contado, porque o assunto sempre se estende e música conecta pessoas, né? Sentimentos e tudo. Então, como o nosso podcast fala muito sobre empreendedorismo, hoje a gente fala um pouco sobre esse ecossistema de negócios que está dentro da área de licenciamento. Uhum. De novo, eu quero convidar já você para um próximo episódio, para a gente dar continuidade nesse assunto, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre como funciona essa etapa do cenário musical, que é extremamente importante a gente continuar essa conversa. Mas eu queria te perguntar o que é o poder para você hoje? Eu poderia dizer que o poder é você utilizar o conhecimento e a experiência que você adquire para mudar ideias, pensamentos, pessoas, o ambiente para melhor. Sabe? Acho que você ter o poder, usar esse poder, usar o conhecimento, quer dizer, isso te dá um poder de você conseguir mudar situações, processos para que isso seja melhor. Poderia dizer que isso para mim me sinto poderoso de fazer isso. Maravilha. Bom, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora, que compartilharam esse nosso papo, que quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, já saber que vai ter uma próxima parte, né? Nosso podcast Flix com aqui. Com prazer. E até a próxima. Celso. Obrigado, André. Muito obrigado. A gente se encontra em breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.